Bora lá, galerinha! O iceberg das crises existenciais do canal do Steam, ou Sten, eu sinceramente não sei como pronunciar o canal dele. Eu fico sempre com medo de como pronunciar o canal desses caras, porque vocês sabem que esses caras, quando falam meu nome, às vezes falam Vayne, não sei o quê. E eu também, quando comecei o canal, eu falava eu hype pro Whip, vocês lembram disso? E eu sou zoado até hoje. Tem gente que entra até hoje naqueles vídeos antigos e fala isso, olha lá o burrão falando eu hype, né, cara? Mas, pô, tem, né? É a influência dos Estados Unidos na nossa cultura, né, gente? Enfim, um iceberg que vocês estão pedindo há bastante tempo em gravar. E finalmente tô trazendo aqui hoje pra vocês no domingo. Vocês sabem que no domingo tá sendo um dia aí que eu tô trazendo sempre iceberg de manhã, mais cabeça, né? Uns vídeos mais cabeça de manhã. Então semana passada foi o iceberg das pinturas lá, que é o iceberg dos mistérios das pinturas. E na outra semana foi o iceberg das estéticas, né? Vou pensar em outro pra semana que vem. Mas o dessa semana é esse das crises existenciais. Vamos ver se eu vou ter alguma. Gente, desculpa pela minha cara aí, que parece que eu acabei de acordar e também o sol hoje. Tô gravando esse vídeo de manhã, tá? Então, até por isso é capaz que ele atrase um pouco. Vocês vão ver aí que tá bem em cima da hora, por assim dizer. Eu acho que eu vou postar ele lá pra meio-dia e meia, 1 hora. Mas não tem problema, né, gente? O vídeozão longo pra vocês. E espero que vocês gostem, tá bom? Se puderem, deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá no like, se inscreva se possível. Considere se membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Eu vou ver se hoje eu posto um vídeo pra membros, provavelmente, tá? Como eu falei, eu tô postando um vídeo para membros a cada 2 dias, então é meio que um vídeo extra, assine lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E agradeço a todo mundo aí que tá se tornando membro lá, que realmente dá muita força, tá bom? E além disso, entre no Discord do canal, tá bom? E também no nosso canal 2 que semana que vem vai ter um videozão muito bom pra vocês, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí. Vamos ver se eu vou ter alguma crise existencial, hein? Eu sou uma pessoa, né? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eu sou uma pessoa madura, assim, né? Uma pessoa ciente do mundo, né? Vamos ver se ele vai conseguir me surpreender. Bora. Todo dia, 24 horas por dia, você está correndo o risco de Ah, morrer. aliás, se alguém quiser me ajudar a pintar meu Vela no mundo, por favor, me ajude. Está bem aqui, nesta posição. Curitiba à direita. Ou ter seu corpo perpetuamente comprometido. Nós meio que sabemos disso, mas não saímos de casa realmente esperando que algo ruim aconteça. O quão dentro do nosso controle estão as coisas realmente? Nós evoluímos tanto, aprendemos tanto e mesmo assim tudo que existe na sociedade e cultura são sublimações dos instintos mais primitivos. Coisas de baixo calão que esnobamos na frente dos outros, mas que ditam nossa vida constantemente. Se você prestar atenção, você vai ver que realmente não tem nada além disso, culturalmente. Conforto, comer, reproduzir. Não importa o quão longe cheguemos como uma espécie, ainda temos os mesmos corpos e regras ditadas por instintos. Não é ruim ou bom, é só um fato. Uma pessoa pode desvendar os mistérios da matéria negra e descobrir os segredos do universo, mas se ela comer algo suficientemente estragado, ela morre. Uma pessoa pode atingir o ápice do bodybuilding, ter um corpo enorme que parece ter sido esculpido por deuses, mas se uma célula errada começa aqui, a se multiplicar, seu próprio corpo vai o matar. Tá de Quão brincadeira? aterrorizante é o fato de que pensamos tanto e podemos reconhecer as falhas da nossa própria biologia, mas ainda assim continuamos presos nesses mesmos fantoches de carne que tanto estudamos. Apesar disso tudo, ainda fazemos arte, ainda... Mas aí, cara, o cara que tem esse tipo de pensamento, assim, que, pô, o cara pode descobrir a matéria negra e mesmo assim ele vai falecer como todos nós, é o cara. Se a pessoa tem esse tipo de pensamento de que ela, por ser uma pessoa genial, ou que tem pensamentos que consegue criar coisas incríveis e ela vai transcender a vida, é porque ela tem meio que um complexo de Deus, né, cara? Então, enfim. Conversamos. Já e perdeu ainda sua postamos humanidade. vídeos de iceberg no YouTube. Hoje eu tava a fim de arruinar o seu dia com algumas crises existenciais. Eu achei 2 icebergs sobre o tema, ambos bem interessantes, e juntei... Cara, assim, eu já tive. Eu já tive algumas aí que eu pensava quando eu era mais novo, mas eu acho que eu tô bem tranquilo quanto a isso hoje em dia. Vamos ver. uma Tô única curioso. imagem, que é 1/3 do iceberg, 1/3 outro, e 1/3 de referências minhas mesmo que eu adicionei. E é por esse iceberg customizado que passaremos hoje. Ele tá bem interessante, bem supimpa até, eu diria. Então eu vou falando as referências, você vai pausando pra ter a sua crise existencial. Que lindo Minecraft com esses shaders, né, cara? E aí depois que ela acabar, você despausa e vai pra próxima. Como sempre, um iceberg é uma imagem contendo referências separadas por graus de obscuridade. Começa de boa, com coisas que todo mundo já sabe sobre o assunto e vai descendo, ficando gradualmente pior e mais difícil de engolir. Então, sem mais delongas, esse é o iceberg das crises existenciais. Crescer como cristão, judeu ou muçulmano.
Aqui o iceberg está simplesmente se referindo ao fato de que, ao ser criado com valores religiosos, você torna a segunda natureza um conjunto pronto de informações que oferecem todas as respostas do mundo. E isso pode Não causar crises necessariamente. existenciais quando questionamentos surgem. Não necessariamente, cara. O problema é a pessoa querer achar, muitas vezes, resposta pra tudo em algo. Por exemplo, ela querer achar respostas pra matéria escura na Bíblia. Ou ela tentar achar respostas pra qualquer outra coisa, ela ir no livro da Bíblia que, em momento algum, se propõe a querer explicar certas coisas científicas, tá ligado? Esse é o problema. O problema é que as pessoas pegam um livro, alguma coisa assim, religioso, e tentam explicar coisas que eles não se propõem a ser, entendeu? Esse é o ponto. Por isso que as pessoas, muitas vezes, é isso, né, cara? Não é porque você pode ser uma pessoa literalista da Bíblia, mas mesmo assim tem respostas pro mundo que não vão estar nela, entende? Ateu se refere a não seguir religiões tradicionais. É uma escolha ativa, porque por padrão nós buscamos acreditar. Nosso cérebro precisa tanto de religiões. Será, cara? Isso é uma questão interessante, né? Já preparem que esse vídeo aqui vai ficar longo, gente, que eu vou falar. Isso é uma questão interessante. Será que a pessoa. Será que. Eu até acho que vi num vídeo do Estranho Story um tempo atrás ele falando sobre isso. Será que é do ser humano querer acreditar em algo? Tipo, o ser humano ultra primitivo lá, o Australopithecus lá, ele já queria acreditar em algo? Já tinha tendência de crer em algo? Ou não? Ou é algo que é mais recente, né? De consistências ideológicas que, se você tenta fugir algo que foi se formando, né? É estranho, é de deuses interessante. tradicionais, você vai sublimar essa necessidade e religiosamente seguir alguma outra coisa, ou várias coisas. Seja futebol, K-pop ou comunismo. Pode causar uma crise existencial tentar descobrir qual é a sua verdadeira religião. E você tem uma. Então, se não consegue apontar para ela, é porque ela já penetrou muito fundo na sua mente. Problemas financeiros. Interessante isso, né? Aqui... É aquilo, né? Se você é ateu, você meio que acredita que é ateu, né? Porque você tem que acreditar em algo no final, né, cara? Porque mesmo você ser ateu, é você acreditar na não existência de Deus, tá ligado? Tipo assim, porque assim, tem essa figura Deus. Ou você acredita ou não. Se você acredita é porque você acredita. E se você não acredita é porque você desacredita. E você acredita no não acreditar, entendeu? Porque se você falecer e tiver Deus, você vai ter. Vai ser uma crença. No final é uma crença, entendeu? Todo mundo é uma crença. Porque ninguém tem a resposta 100% de nada. Ninguém tem aí como chegar e falar, pô, eu cravo, entendeu? Não tem como você cravar isso. É nada mais do que tempo. Quando se vive em sociedade, você precisa ter dinheiro, porque ele é a garantia e a prova de que você está usando o seu tempo para contribuir para a sociedade. E se você não prova que está contribuindo, não vai comer, não vai ter teto e não vai ter higiene. Claro, isso pode ser falho, porque no fim das contas, apesar do que ele representa, dinheiro é só dinheiro. É um sistema só. Não é nem ouro mais, que pelo menos era um metal bonito, é papel. E até isso vai ser extinto. Dinheiro é só um monte de números em telas. Então pode ser desagradável perceber que a sua longevidade e qualidade de vida dependem de um sistema abstrato controlado por gente que pode fazer o que bem entender e tá por trás do sistema. Sua significância. Cara, eu entendo, mas eu acho que tem muita gente que faz um overthink dessas paradas, assim, tipo, tá, ok, o dinheiro é isso, só que também, cara, e daí, cara, sabe? Tem uma galera que pensa demais, né, cara, assim, que fica realmente neurótica com esses vocês estão nos controlando pelos meios dos bancos, tá? Cara, sinceramente, cara, que controle então, cara, tá brincadeira que eu vou ficar me preocupando com isso. Se tiver conseguindo sacar meu dinheiro tranquilo, lá tá de boa. Daí você vai me responder nos comentários, mas um dia eles não vão deixar você sacar. Daí você tem um ponto. Essa é a reflexão. O que você pode realmente fazer no mundo? Você tem influência infinita sobre sua própria vida. Se alinhar coisas o suficiente nela, provavelmente... É aquilo, né? A ignorância é uma benção, você né? poderia ir até pra Marte, hoje em dia. Ou pra qualquer país do mundo. Não tem dúvida de que você tem poder infinito sobre a sua própria vida e ações. Você pode ser super musculoso ou viciado em crack, mas a questão é quanto poder a sua vida tem sobre o mundo. Mesmo que você se torne a pessoa mais influente e importante do mundo, em poucos séculos não existem mais nem provas de que você existiu. Seria o impacto de uma pessoa capaz de mudar o curso do planeta? Em alguns casos, sim. O exemplo mais fácil de apontar seria Jesus, mas quando você lê sobre guerras e vê que tantos mil soldados morreram de um lado e tantos mil do outro, será que os que morreram do lado vitorioso foram responsáveis pela vitória? Será que eles ainda venceriam se tal cara tivesse vivido ou nunca tivesse ido pra guerra? Quantas vezes isso se aplica até fazer uma diferença no resultado? E o lado perdedor? Quem morreu lá morreu à toa? Qual é o impacto de uma vida normal no planeta? Provavelmente ele só existe para aqueles próximos da pessoa. Consciência. Mas isso daí é uma parada totalmente humana, né, cara? Isso daí é uma parada muito humana, você querer transcender a sua própria vida, né? Você querer viver além do que é possível viver, você querer deixar um legado, uma coisa pra ser. É uma coisa que os animais não têm, né, cara? Tipo assim, você não vai lá
uma zebra quando tá sendo presa lá do leão, ela não tá pensando, pô, sabe? Ela não tem, ela nunca tá pensando, na verdade, né? Pô, eu vou. Será que eles vão lembrar de mim depois que eu falecer, né, cara? Então, sei lá, mano. Ah, sinceramente, cara, viva a tua vida aí e esquece isso, Essa né, é uma cara? das fontes mais fáceis de crises existenciais, e um dos argumentos mais fortes em defesa das religiões e do conceito da alma. Com o tempo. É aquela verdade, cara. Com. A gente pode até falar assim de pessoas, sei lá, Platão, Aristóteles, cara, mas que são muito antigos e figuras antiguíssimas que a gente fala até hoje, o Gilgamesh, né, cara? Só que, cara, é aquela verdade. Com tempo suficiente, todo mundo um dia vai ser esquecido, né? Então, não importa. Você pode ser a pessoa mais incrível de todas aí daqui. Tá, a gente lembra de pessoas daqui 5.000 anos, mas e daqui 40.000 anos? As pessoas ainda vão lembrar de você? Claro que não. Principalmente porque não tem como provar que a consciência é algo real cientificamente, mas todo mundo sabe que ela existe. A sua consciência é você tá aí, você não é um robô de carne. Tem alguém aí dentro tomando as decisões. Mas onde o cérebro com as memórias e tendências acaba e a consciência começa? Tipo, você toma decisões porque essas são as decisões que as suas experiências o fariam tomar? Porque seu cérebro foi programado assim? Ou é porque tem alguém dentro da sua mente fazendo escolhas? Esse é o conceito do livre-arbítrio, né? O que é estar consciente afinal? Será que os animais que têm o cérebro mais simples são conscientes também? Ou eles são só robôs de carne? E insetos? É difícil separar a mente do ser, o tamanho do mundo. Ah, cara, mas isso aqui é outro pensamento que é muito mecanicista, né, cara? Também é o ser humano querendo transformar. Querer ver semelhanças entre um pássaro e um avião porque eles têm um computador no cérebro, por assim dizer, né, que tá controlando eles, gente. Mas não é, né, cara? Nada nunca se compara à vida, né, cara? Claro que a vida não é um simples computador de carne, né, cara? As pessoas têm sentimentos, coisas, né, cara? E um computador pode querer replicar isso, mas nunca vai ser verdadeiro, né? Daí você vai falar, não, mas o nosso cérebro tá só gerando. Ah, pelo amor de Deus também, né? Aí você tá querendo pensar demais, né, cara? Ô, tá de sacanagem. Esse é o fato Se fosse em tempos mais simples, cara, isso daí já seria suficiente pra uma fogueirinha, né, de que ao cara? olharmos em volta o mundo Pô, tá parece pensando gigante, demais. mas ele não é infinito. Você vê toda a história do mundo, todas as pessoas, religiões e conflitos e percebe que apesar de ser bastante coisa, é só isso. Em volta de nós, em volta do planeta, é um vazio e silêncio inabitável infinito. E hoje em dia, em algumas horas, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então pode causar certas Calma lá, crises se tiver dinheiro, né? existenciais perceber que é só isso o planeta. O mundo não é tão grande assim e é tudo o que há. O resto Cara. do universo é inabitável e inacessível. Primeiras experiências Ah, cara, mas o mundo é muito grande. Eu falo pra vocês assim, rapaziada, a gente acha que o mundo é pequeno, porque a gente conhece, hoje em dia o ser humano conhece todos os lugares do mundo, basicamente, né? Só que, cara, vão um dia que vocês forem num lugar de natureza, assim, cara, que você olha aquela paisagem, assim, com gigante, você fala, caraca, cara, o mundo é gigante, ainda tem tanta coisa a ser descoberta, né, cara? Tantos lugares que ninguém pisou ainda no nosso planeta, cara. Em qualquer lugar aí, cara, vai, quando vocês forem aí, quem mora próximo da Serra do Mar aí, cara, ou na Amazônia, imagino que seja a mesma experiência, cara, você olha aquelas matas assim e fala, caraca, cara, tem cada lugar aí que vai saber o que rasteja nesses lugares ainda, né, mano? com a morte. Isso simplesmente se refere à morte. Se mal conseguimos entender a consciência, como é que a gente poderia entender a falta dela, né? O conceito é infinitamente assustador porque é um desconhecido infinito. O primeiro contato com a morte comumente acontece na infância, ao ver algum animal por aí morto e entender o que isso significa. Problemas pessoais. Isso se refere à natureza dos relacionamentos interpessoais. Nós romantizamos bastante amizades e relacionamentos, né, fingindo que são frutos da nossa consciência e da esotérica alma, mas quando você para pra pensar, percebe que toda a dinâmica interpessoal vem de algo biológico simples ou simplesmente por causa das circunstâncias. E pode ser algo impactante de se perceber. Efeito Mandela. Ó, que, cara, desculpa aí, mano. Aí, de novo, gente, eu acho, cara, que só quem fala esse tipo de coisa é alguém que nunca vivenciou um amor de verdade ou algo assim, que vai falar esse tipo de coisa, vai falar que é só uma parada biológica ou algo assim. Quem de fato ama e sabe como é, não vai nunca falar esse tipo de coisa, entende? Porque sabe que não é algo tão simples quanto algo biológico. É sempre esse pensamento, cara. Geralmente, esses pensamentos mais. Eu falo mecanicistas, cara, que parece que é muito. Esses pensamentos parecem muito querer colocar o ser humano no papel de uma máquina, sabe? Querer fazer ele se tornar algo. Querer explicar tudo que a gente é em analogias com máquina, sabe? Não sei se é por causa de questão de influência industrial na nossa mente ou algo assim, cara. Mas é isso, sabe? E não é, cara. De novo, cara, a vida, cara, um ser vivo, cara, pode ser um pinguim ou pode ser um ser humano, cara. Não pode ser explicado em algoritmos de computador, entende?
São coisas diferentes, cara. Pode ser biológico, cara. Pode ser ali que, de fato, tem, sei lá, feromônios, cara, que fazem uma pessoa se atrair pela outra, mas nunca é só isso, cara. Nunca é só isso. Porque as pessoas que estão juntas há muito tempo não estão ali só porque se atraem por, né, por vontade daquilo. Não é isso, cara. É muito mais, mano. É um fenômeno psicológico em que as pessoas têm uma memória compartilhada de um Não é um bonobo na floresta, não, que fica só, entendeu? detalhe que na realidade E se é pra você, você tá vivendo errado, aconteceu, né? Ou é diferente do que eles lembram. Você tá se enganando. Disso vem da crença por parte de muitas pessoas de que Nelson Mandela tinha morrido na década de 1980, quando na verdade ele morreu em 2013. Um outro exemplo famoso é o cara do Monopoly. Ele tinha um monóculo ou não? Como era o rabo do Pikachu? Coisas assim. Existem teorias que dizem que o efeito Mandela acontece quando realidades diferentes acabam se interceptando. O que seria muito da hora se fosse verdade. Mortalidade. Seria maneiro, mas não é, né, cara? É só o nosso cérebro pegando umas peças e achando padrões em coisas que... Por exemplo, esse lance da cauda do Pikachu. Como a gente viu naquele vídeo do Semideus uma vez, né, cara? Por que a gente tem essa mentalidade de que o Pikachu tem a cauda preta em vez de amarela? Porque tem muitos brinquedos piratas que vendiam ele dessa forma. Ou o cara do Monopoly. É porque um cara com aqueles padrões que ele usa, geralmente usa um monóculo, né, cara? Esse estereótipo do capitalista aí, o cara de cartola, o cara geralmente tá com um monóculo também. Então por isso nosso cérebro meio que coloca aquilo ali e junta numa espécie de estereótipo, né? Então é exatamente por isso. Aqui o iceberg se refere à morte de uma forma mais ampla, não só ao fim da consciência, mas ao fato de que tudo acaba. E na verdade a existência que é o estranho. Tudo que existe está constantemente existindo num universo que está constantemente fazendo força para essa coisa não existir mais, ou pelo menos existir de uma forma diferente. Tudo que conhecemos existe em janelas extremamente pequenas de tempo, num sanduíche de inexistência. Então, sim, tudo morre. E é só por causa disso que tudo existe. Uma mesa de madeira, por exemplo, só existe porque ela não é mais uma árvore. E um lápis só existe porque ele não é tudo à sua volta, e por aí vai. Não, entendo o que quer dizer, que tudo é entropia, né? Tudo acaba com o tempo, né? Mesmo a rocha vai se destruir com o passar do tempo, né? Ah, cara, mas sei lá, mano, eu não sei, essas coisas eu sinto que talvez em algum momento da minha vida me fizessem mal pensar assim na dimensão do universo, na dimensão do tempo também, né? Como o tempo é longevo, sabe? Como umas coisas são demoradas pra acontecer. Mas sei lá, cara, eu sinto que essas coisas não mexem mais comigo. Acho que é muito porque nos últimos tempos eu me interessei muito por evolução, por ver histórias de animais, coisas assim. Que eu vi muito sobre, sei lá, uma espécie que bilhões de anos pra virar outra coisa, sabe? Sei lá, você meio que parece que você se acostuma com esses termos, sabe? Então meio que a parada para de mexer muito com você. Você é o suficiente? Essa é uma extensão da referência sobre a sua significância. E é simplesmente a ideia. Você, a sua influência e o impacto que a sua vida pode causar. É o suficiente pra você? Humanos não conseguem... Cara, mas aí de novo é naquele lance, volta naquele lance de tipo assim, a pessoa querer espalhar o seu legado para além vida, cara. Sendo que isso daí não importa, cara. O além vida não existe por si próprio, no sentido de tipo assim, pode ter vida após a morte. Você pode acreditar em Deus, coisas assim, que vai ter uma vida após a morte. Mas o seu legado na Terra meio que morre com você, cara. Por quê? Porque não importa. Sinceramente não importa. Você não vai estar ali pra ver mesmo. Então viva a sua vida da forma que vale a pena pra você no teu dia a dia, uma vida tranquila. Por que você vai querer espalhar seu legado pro além vida? Do que se importa no final? Você não vai ter nem aí pra ver? Conseguem imaginar as dimensões do universo. Isso se refere ao fato de que nossos cérebros não conseguem perceber 100% do que existe. Na verdade, alguns cientistas acreditam que somos capazes de entender bem pouco do universo. Nós só conseguimos entender completamente 3 dimensões e perceber o tempo. Né? Mas só. É tipo tentar rodar Dark Souls numa calculadora. O universo é infinitamente mais complexo, mas a nossa biologia nos limita a entender bem pouco. E por isso várias perguntas vão seguir eternamente. Isso é muito legal, sinceramente, cara. Eu acho isso maneiro. Não acho isso daí nenhuma crise existencial. Eu acho isso maneiro, cara, que o ser humano não é capaz de explicar tudo, sem solução. Isso é massa, vai. Que nos leva a eventos inexplicáveis e misteriosos. Se refere a isso mesmo. Existem fenômenos no espaço e até na Terra que nenhum cientista foi capaz de explicar com o conhecimento disponível. E desses fenômenos, alguns deles vão continuar sem explicação para sempre. Hedonismo. Eu sempre lembro de um episódio do Incrível Mundo de Gumball, onde os 2 irmãos querem saber qual é o propósito da vida, então saem pela cidade perguntando pros adultos, como se fosse uma pergunta comum mesmo, do tipo, por que pássaros voam? Cada um dos entrevistados dá uma resposta diferente e cada resposta é uma filosofia famosa, que não é nomeada no episódio. E sim explicada que maneiro, legal. De uma forma prática que faz sentido pro personagem em questão seguir.
É um episódio muito genial, Nossa, ele fantástico. passa por niilismo, religião e até filosofias pragmáticas de povos nômades guerreiros. Tipo, o propósito da vida é massacrar seus inimigos e espalhar sua semente no mundo. E consegue explicar tudo de uma forma prática e compreensível, sendo aplicada no dia a dia moderno. Então a explicação do que é hedonismo vem de quando os protagonistas perguntam ao pai deles qual é o propósito da vida, e ele simplesmente responde: Eu dediquei a minha vida a agradar os meus sentidos. Uma sensação de total satisfação e prazer é a forma mais elevada da existência. Parece uma desculpa pra se empanturrar. Essa é a melhor forma de explicar o hedonismo, se empanturrar. É a filosofia que diz que o mundo não tem propósito maior. Então você deve buscar o prazer e tentar manter o prazer pelo maior tempo possível. Porque já que nada importa, todo momento de sofrimento é um momento perdido. Ah, mano. Claro, existem graus mais diluídos dessa filosofia, mas no extremo é isso. Então, esse é o ponto. Isso é no extremo, né, cara? Porque eu concordo com esse hedonismo, mas em partes. Eu não acho que, assim, também você precisa. Que me parece uma visão muito pessimista. Tipo assim, o mundo não tem propósito nenhum, então eu tenho que viver tranquilo, tenho que viver momentos de prazer o máximo possível. Não é assim também, cara. O meu pensamento pro mundo é mais assim, cara. O mundo pode até ter um propósito, mas a verdade é que não importa, entendeu? Se ele tem ou não, não importa. Esse é o ponto. Não é questão de querer cravar se tem ou não, que parece que no hedonismo os caras querem cravar, não tem propósito. Mas o meu ponto é o seguinte, tanto faz se tiver ou não propósito. Viva a sua vida com tranquilidade, tente viver a vida da forma mais pacífica, de boa possível, sendo feliz. E se tiver propósito ou não, talvez o propósito da vida seja exatamente esse, só ser feliz, sabe? E tá bom, é só isso que importa, e daí? Acontece que seguir ela não é uma boa ideia, porque hoje em dia sabemos sobre um detalhe do cérebro humano chamado adaptação hedônica. E ela diz mais ou menos o seguinte: cada pessoa tem um nível de felicidade de que ela é capaz de sentir. Tipo, uma pessoa pode sentir entre 4 a 8 de felicidade numa escala de 0 a 10. Tem bastante variação. Já outra pode sentir de 1 a 4. Ela não fica muito feliz e fica extremamente deprimida. Outra de 1 a 10, que pode ser uma pessoa bipolar. A forma que eu tô falando isso não é muito científica, mas é um bom jeito de visualizar porque é assim que eu entendo esses conceitos. E a pessoa que sente no máximo, por exemplo, um 6 de felicidade nunca vai sentir um 8 por muito tempo, não importa o que aconteça na vida dela, porque os números vêm da genética e da criação da pessoa. Então mudá-los é muito difícil e demorado. Mas e a adaptação hedônica é algo que garante que mesmo que você do nada ganhe na loteria, né, todos os seus problemas estão resolvidos, você agora é super rico, tem tudo o que quer, essa felicidade vai eventualmente se diluir e você vai voltar ao mesmo intervalo de sempre. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, Steam. Tragédias. Você fica triste, às vezes por anos, mas a felicidade volta pro intervalo de números de sempre. Mesmo que seja pros números mais baixos do intervalo. Caraca, cara, mas cara, isso aqui eu acho insuportável, cara. Eu vou falar pra vocês, eu acho insuportável esse lance, cara, dos caras querendo explicar. Cara, a felicidade de uma pessoa vai de 1 a 10 a 8 na escala de sei lá o que, cara. Pelo amor de Deus, cara, que é isso, cara? Tá de sacanagem com a minha cara, cara. Tá achando o quê, cara? Que eu sou um. De novo, tá achando que eu sou um computador, cara. Tá de brincadeira. O ponto é esse, cara. Se a pessoa já tá pensando assim, pô, pra minha escala 9 de felicidade estar completa, eu preciso ganhar na loteria, você já é uma pessoa triste por si só, cara. Pra você viver uma vida plena e feliz, cara, você tem que entender que a felicidade não é uma felicidade. Você não precisa, para as coisas serem felizes, não precisa ganhar loteria. São pequenas felicidades, os pequenos momentos de prazer. São esses os que trazem felicidade. É aquilo lá, é tipo você acordar de manhã e tomar um café da manhã tranquilo, sabe? É isso que é felicidade. Não é você querer ganhar na loteria, esse tipo de coisa. Se você tem esse tipo de pensamento, você já é uma pessoa triste por si só. E se você tá querendo quantificar a escala de felicidade de uma pessoa, cara, é porque você tá procurando algo onde não tem, cara. Entendeu? Meu Deus do céu, cara. Às vezes a gente olha pra história. As pessoas são muito complicadas, né? Como e é pensa, que pode, caraca, cara? Como é que essa gente sobreviveu nessa época de merda, sem comida, sem diversão, todo mundo morrendo de doença? Como é que eles seguiam em frente e tinham filhos ainda por cima? E é por causa disso. A adaptação hedônica diz que esse pessoal medieval era tão feliz quanto você e tão feliz quanto um trilionário passeando de iate. Não é assim. O cérebro... Isso é inecavelmente mentira. Por quê? Porque o ponto não é esse, cara. O ponto é o seguinte, cara. Você não pode dizer que as pessoas têm níveis de felicidade iguais. Porque, cara, é óbvio que uma pessoa que tem muito mais acesso a coisas, ela vai ter níveis de felicidade muito maiores do que pessoas que não têm acesso. É óbvio que não. O que você está querendo comparar aqui e que pode dar certo é isso, escalas de tempo. Aí sim, uma pessoa que viveu na Idade Média, ela vai atingir, de fato, o mesmo nível de felicidade que qualquer pessoa hoje em dia pode atingir. Mas o ponto é que uma pessoa, você vai pegar uma pessoa que tá em plena dificuldade, pô, que tem que trabalhar 8 horas por dia, cara, lá debaixo, lá na olaria, cara, fazendo tijolo. E a pessoa, é óbvio que ela não vai conseguir muitas vezes atingir o nível de felicidade de uma pessoa que pode ficar o dia inteiro em casa andando na piscina, né, cara? Mas cara, ai meu Deus, mano. Se adapta eventualmente pra qualquer situação, por pior ou melhor que seja.
Por isso também tem tanto famoso milionário Mas se pode também, claro que pode. Só que, cara, sei lá, mano. Mas a pessoa que claro, tem mais chance, né? em Sei apartamento lá, cheio mano. de droga. Porque Pensa depois demais, que o hype passa, eles estão de volta ao mesmo nível de felicidade de sempre, agora tendo que conviver com as decisões deles. Tudo isso é pra dizer que a busca por uma vida prazerosa não vale a pena, porque o seu cérebro se adapta aos novos prazeres, quaisquer que sejam. E uma situação difícil também pode ser superada se você aguentar por tempo suficiente. Ah, não, me desculpa, Porque você se acostuma. ô Steve, eu espero de coração, cara. Eu sei que você tá só apresentando, mas eu espero de coração que você não acredite nisso, né, cara? Tá de sacanagem. Então o sentido da vida é não fazer nada, é ficar em cima da. Tá de brincadeira, né, cara? É você ser triste, então, é você ser uma máquina, de fato. É você falar assim de manhã, acordar e falar, eu tenho que comer e dormir. É isso, beber água, comer e dormir é o suficiente. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Você não pode querer buscar felicidade, então, no mundo? Cara, vai se Muito ferrar, mais mano. a pena seguir alguma virtude ou religião e ser profundamente satisfeito ou pelo menos Ah, eu acho isso aí, com a própria eu não vida, gosto desses bagulho não, a ser cara. simplesmente É muito alegre ou pessimismo, tá de entretido. sacanagem, O né, dilema cara? do bonde pode ser representado por essa imagem e todo mundo já viu ele de uma forma ou outra. Apesar disso, ele ainda é um dilema meio complicado. A imagem mostra um bonde avançando em direção a 5 pessoas amarradas no trilho. Se nada for feito, as 5 pessoas vão morrer. Você pode puxar uma alavanca que muda o bonde de trilho, mas aí ele vai em direção a uma pessoa amarrada no outro trilho. Você puxaria a alavanca? Claro que a resposta, seria Herder, o culpado é quem projetou isso, o culpado é quem amarrou as pessoas no trilho. Mas essencialmente é uma metáfora para você mataria uma pessoa para salvar 5? E no começo parece uma escolha óbvia. Parece óbvia, mas é porque, assim, cara, depende das pessoas, né, cara? Se for, por exemplo, um idoso que tá no negócio de cima e embaixo são 5 crianças, é óbvio que eu vou escolher salvar 5 crianças, né, cara? Agora, porque elas têm toda a vida pra viver ainda. Ou é um cara em cima e embaixo são 5 mulheres, né, cara? A gente tem que sempre privilegiar salvar as mulheres e crianças, né? Mas eu acho o seguinte, cara, que, por exemplo, e se fosse. Eu acho que a escolha no final, cara. Mas e se fosse, por exemplo, uma criança em cima e 5 idosos embaixo, né? Aí complica a situação, né? Não sei, é difícil, cara, é difícil. Uma pessoa morrendo é menor que 5. Mas aí entram outros elementos. Se as 5 pessoas morrerem, foi um acidente. Se uma pessoa morrer, você a matou. Foi um assassinato. Não, mas eu acho que eu sempre vou escolher a 5, cara, independente da situação. Eu não sei, deixa nos comentários as situações que vocês acham que eu escolheria deixar a uma pessoa no lugar das 5, sabe por quê? Que, cara, pô, mas daí eu escolheria. É duro, né, cara? Não sei, mano. Não, eu acho que sempre escolheria. Assim, não. Assim, eu sempre escolheria salvar os que são mais jovens. Por quê? Porque eles têm mais a viver no mundo ainda, né, cara? Então, eu acho que faz sentido você escolher pessoas que ainda têm mais a viver do que pessoas que já viveram, né? Então, se tivesse uma criança em cima e 5 idosos embaixo, eu acho que eu salvaria a criança. Mas, se fossem 5 pessoas todas da mesma idade, completamente com circunstâncias iguais, 5 homens embaixo, um homem em cima e todos com a mesma idade, eu salvaria os 5 de baixo, né? Em algumas versões, alguns elementos de contexto são adicionados, como as 5 pessoas são criminosas e a outra é um cirurgião foda que salvou várias vidas. Mas o dilema, salvaria o cirurgião, óbvio. em sua essência, é mais sobre a decisão de interferir ou não. E aí Tem alguém pensando nisso? você puxaria? Imortalidade. Essa é a clássica crise existencial que faz a simples pergunta. Tem alguém que não salvaria o cirurgião em vez de... tirando as meninas do TikTok, Você né? aceitaria viver pra sempre? Você aceitaria viver até infinitamente depois de tudo que você conhece acabar ou morrer? Incluindo o próprio mundo? Literalmente a única coisa que a gente tem pra existir no universo é a vida. Mas a maioria das pessoas estaria disposta a abrir mão se pudesse fazer a escolha. As estrelas visíveis já se foram faz tempo. Isso se refere ao fato de que a luz das estrelas no céu noturno muitas vezes vem de estrelas que já não existem mais, porque a luz viaja pelo universo e demora milhares de anos para chegar na Terra. Essa noção é deprimente para algumas pessoas, porque elas dizem que o céu está cheio de estrelas falsas e mortas. Não, cara, Mas, primeiramente, aí que tá, né, cara? É o que eu disse no outro. Pô, tá, mas e daí, sabe? Pô, cara, você deixa realmente um bagulho desses. Eu entendo que tem pessoas que têm a mente mais complicada. Eu acho o seguinte, cara, que nunca isso é o suficiente pra deixar uma pessoa com uma ansiedade, uma crise existencial. Eu acho que se a pessoa tem uma crise existencial, uma ansiedade de saber que as estrelas do céu já faleceram, não é exatamente isso que tá causando. E a pessoa tem que procurar que são outras coisas da vida dela que estão causando essa ansiedade. Porque me desculpa, cara, você não pode deixar um negócio desse influenciar na tua vida, cara. Pô, e daí, cara, as estrelas? Tá de sacanagem, né, mano? não é a maioria das estrelas, só algumas. E segundamente, o mesmo conceito pode ser aplicado ao contrário. Existem várias estrelas no céu que não podemos ver ainda porque a luz não chegou. 90% dos oceanos é um mistério.
As estimativas são de 80% a 95%. A maior parte colossal gigante do oceano nunca foi vista, mapeada, visitada Isso é irado, ou mesmo vai. compreendida pelo homem. Ó, As isso daí, a pessoa tem que existencial com isso também, aqui é sacanagem, né, cara? Pô, isso é irado. condições das profundezas são mais hostis Muito do que o massa, próprio que espaço. bom. E até hoje, com tanta tecnologia avançada, Muito não bom. exploramos a maior Muito da parte hora. inabitável do nosso planeta. Às vezes Isso me deixa com... Isso me dá um hype, não dá em vocês? Eu fico, caramba, que maneiro, né, cara? tem uma criatura nova das profundezas Então, que acabou indo exatamente. parar mais pra cima do oceano, e é sempre um bicho tão indescritivelmente bizarro que fica impossível não imaginar o que tem lá embaixo. Isso é irado, mano. De Fermi. O paradoxo de Fermi, criado pelo físico Enrico Fermi, questiona a contradição entre a alta probabilidade de existirem civilizações extraterrestres no universo e a falta de evidências concretas ou contato com elas. A pergunta é, se o universo é tão grande e a vida é tão provável, cadê todo mundo? Mas eles existem, os ETs existem e estão por aí em algum lugar, só confia. A gente só não esbarrou neles ainda. É complicado para o Fermi, que ele faz sentido, mas esse é o lance, né, cara? Porque o paradoxo de Fermi, ele fala, tipo assim, que com a infinidade do universo deveriam existir outras civilizações inteligentes, né? Pela quantidade de espaço e tudo mais, né? Só que o problema, cara, é que o paradoxo de Fermi, ele leva em consideração uma coisa que as pessoas esquecem, né? Que ele leva em consideração que o universo é super gigantesco e o tempo também são gigantescos. Então, civilizações devem ter existido ou existem, só que elas estão muito longe, tanto em espaço quanto em tempo, né? Despersonalização. Isso é quando você buga às vezes e desassocia de si mesmo. Nem todo mundo tem isso, mas é uma sensação de desapego de si mesmo. Tipo uma sensação de desconexão dos seus pensamentos, emoções, sensações ou ações. Como se seu corpo estivesse se mexendo sozinho e você é só um espectador. Pode acontecer em momentos de estresse extremo ou aleatoriamente. Não é incomum simplesmente acontecer. Principalmente com quem tem histórico de problemas mentais. Há quem diga que é quando sua alma sai do corpo ou perde o controle, fazendo você ainda ter a consciência, mas ela não tá tão conectada ao corpo. A aposta de Eu Pascal. não sei se é exatamente isso, mas acontece às vezes comigo de acontecer o seguinte, tipo assim, eu tô de boa e de repente eu paro assim e lembro, caramba, sabe, parece que quando você meio que sai do corpo assim mesmo, você olha pra você por fora e olha assim, caramba, estou aqui, estou nesse espaço-tempo, sabe? Parece que você fazia tempo que você não desligava um pouco e lembrava da sua existência, sabe? Parece que você realmente tá fazendo as coisas no automático há muito tempo. Esse é um famoso argumento criado pelo filósofo e matemático francês chamado Blaise Pascal em 1600 e pouco. Ele essencialmente diz o seguinte: se Deus não existe e você não acredita em Deus, ao morrer nada acontece, você só morre e some. Factos. Se Deus não existe e você acredita em Deus, a mesma coisa. Mas, se Deus existe e você não acredita em Deus, você vai sofrer punição eterna. E se acredita, vai pro céu passar o resto da eternidade. Logo, é infinitamente sensato acreditar em Deus, porque os benefícios de não acreditar, se existir algum, se limitam só Faz à sua sentido. vida. Na teoria faz sentido realmente, né, cara? A pessoa tem que ter realmente uma certeza mental aí de que Deus não existe pra ela ser... É aquilo, cara, pra você ser ateu, de fato, 100% ateu, você tem que ter uma certeza absoluta, você tem que cravar na tua mente que Deus não existe. Só que se você tiver errado, meu amigo... Que seria talvez um pouco complicou-se. menos do que um século. Mas os malefícios de não acreditar são infinitos e se estendem... Só que é aquilo também, né, cara? Mas aí que tá, né? Se vamos dizer que se você falece, se você é ateu e é o Deus cristão, você ainda tem a possibilidade, se você tiver uma vida plena, ao menos, talvez se ele é infinitamente misericordioso, ele te perdoe, né? toda a eternidade. Então mesmo que haja 0,0000001% de chance de Deus É existir, aquilo, cara, que eu penso, que eu penso assim, cara, que se Deus é bondoso, se você for ateu a vida inteira e você chegar lá, quando você falecer, você fala, caramba, Deus existe, oh Deus, perdão, eu vi que eu não sabia que você existia, os lógicos, que ele pode olhar e falar pra você, pô, cara, você não acreditou em mim, vindo, mas você era um cara maneiro, vai, vem pra cá, sabe? ainda é infinitamente sensato acreditar nele. Porque se ele não existe, beleza, você só morre e é apagado. Mas se existe, você vai ter tormento ou paz eterna, dependendo da sua escolha em vida. É um argumento matemático para defender a crença religiosa, mas na minha opinião tá longe de ser o melhor argumento em defesa da religião. Não, do claro, cristianismo. não, porque é uma defesa de você acreditar na religião, e não necessariamente da religião não é uma defesa de Deus existir, é uma defesa de você acreditar em Deus, né? É só uma ideia bem famosa que serve de base para outros pensamentos filosóficos.
mesmo sendo o mesmo raciocínio que eu usaria se estivesse tentando vender o seguro de carro pra alguém. Experiências com drogas psicodélicas. Existe muita gente... Ou o seguro... Ah, não, se bem que não, né, cara, porque o seguro... Não, o seguro de carro até faz sentido, né, mas é porque você, no seguro de carro, você tem aquilo que você ainda vai estar pagando, né, então você vai estar tendo meio que um malefício enquanto tiver ele, né. Inclusive povos antigos que acreditam que as drogas... Só se você achar que você tem uma religião, é um malefício, né. Psicodélicas não distorcem a sua percepção da realidade, e sim a limpam, mostrando como o mundo realmente é. Existem diversas histórias de pessoas que passaram por jornadas inteiras ao usar psicodélicos e juraram que é tudo real, que a mente deles não seria capaz de inventar tudo isso. O Benadryl, o remédio, por exemplo, era uma modinha um tempo atrás, porque supostamente ao tomar doses perigosas do negócio, você podia ver o Homem do Chapéu, uma entidade muito assustadora que parece ser muito real. O conceito das drogas psicodélicas podem causar crises existenciais quando você considera que os nossos 5 sentidos não são perfeitos e a nossa percepção da realidade é supostamente cheia de pontos cegos, já que conseguimos entender só 3 dimensões e o tempo. Então, mesmo tendo evoluído de uma forma que os 5 sentidos são as coisas nas quais dependemos para ver o mundo, as visões da realidade proporcionadas por psicodélicos talvez possam ser consideradas não totalmente erradas. Talvez elas só mudem o ângulo pelo qual percebemos a vida e a realidade, com outros pontos cegos, mas outros pontos de visão também. Até porque existem teorias com bastante peso que dizem que o que fez nossos ancestrais darem o pulo de macaco para homem no quesito Eu comer cogumelo, já vi essa teoria aqui no canal. Foram psicodélicos. Supostamente foram plantas e fungos consumidos pelos mais antigos humanos que os tornaram capazes de enxergar o mundo de uma forma mais completa e assim evoluir. Essa é a Stoned Ape Theory, a teoria do primata doidão. Dito isso, não... É uma teoria maneira, só que ela é interessante até, mas ela falha no esquema da navalha de Ockham, não faz sentido, né, cara? Você consegue explicar a evolução da mente por fatores da evolução, né, de o ser humano se adaptar, os seres humanos que tinham um cérebro maior serem aqueles que tiveram mais descendentes, por isso a gente foi ficando, em teoria, mais inteligente, né? Usem drogas, crianças. O teorema do macaco... Mas, assim, eu já vi essa teoria em outro vídeo, que a gente já viu aquele lance da teoria da conspiração sobre aqueles elfos. Eu não lembro o nome, é elfos alguma coisa. Vocês lembram, né? Que são seres que aparecem dessas visões de quando você usa esse tipo de alucinógeno. Eu já falei, eu nunca usei esse tipo de coisa, mas eu quando fiz a cirurgia lá aquela vez, me deram lá um Nitros lá, rapaziada. E eu já falei pra vocês em alguns vídeos aqui que, olha, eu vi coisas, eu vi coisas, senti coisas ali, cara, e foi bastante real pra falar pra vocês, mas acho que era só uma peça da minha mente. Infinito. Esse é um conceito divertido. A ideia diz que se colocássemos um macaco em uma máquina de datilografia e o macaco fosse imortal e a máquina infinita, e o deixássemos digitando letras aleatoriamente durante um período de tempo também infinito, eventualmente ele formaria uma palavra, né? Eventualmente iria escrever todas as obras literárias que a humanidade já fez ou vai fazer. É uma forma de visualizar a grandeza do infinito e o poder da aleatoriedade. Mas não, mas eu acho que esse cálculo é falho. Eu acho que esse cálculo é falho, sabe por quê? Porque pode ser infinitamente... É porque é simples, cara. Porque você pode fazer infinitamente esse macaco ficar ali digitando. Só que você fazer ele infinitamente ficar ali digitando não quer dizer que em momento algum da infinidade ele vai digitar qualquer coisa também. Qualquer palavra, na verdade. É provável que ele digite uma palavra em algum tempo. Em algum momento ele consiga digitar uma palavra. Só que você quer dizer que ele forme um livro com a infinidade é difícil, sabe por quê? Porque a cada momento que ele for digitar, ele vai ter também uma infinidade de escolhas que ele vai poder fazer, entendeu? E vocês entendem que, tipo assim... Tá, não é infinidade, ele vai ter ali as escolhas de um alfabeto, né? Mas vocês entenderam que, tipo assim, a cada vez que ele for fazer, as chances voltam... É que nem você jogar um dado, sabe? Não é porque você tirou 6 no dado uma vez, que a próxima vez você tem mais chance de tirar um 5, entendeu? Não, as chances são iguais sempre, né? Em um período de então, tipo assim, da mesma forma que é possível, também é possível que não, né? Não é uma certeza, você não pode cravar que com infinito tempo ele vai escrever um livro. Não, talvez não, entendeu? Infinito pode gerar as coisas mais impossivelmente raras, como por exemplo, a vida, niilismo versus existencialismo. Porque isso daí tenta explicar, por exemplo, aquelas paradoxos, tipo o cérebro de não sei o que lá, que diz que nossa realidade pode ser simplesmente um cérebro voando no espaço, e tudo que a gente tá pensando aqui tá sendo criado nesse cérebro voando lá, cara. Só que é uma teoria, cara, que nem eu falei, cara, pode ser, mas também não faz... Porque tem gente que acredita, que fala assim, que com certeza deve ser isso, porque, infinitamente pensando, o universo pode criar qualquer coisa com questão de tempo. Mas não é assim também, cara. Porque o universo deve seguir as regras dele. Tipo assim,
Entendem, cara? Não é como se qualquer coisa pode ser gerada do nada, assim, né? niilismo. Ou coisas complexas podem ser geradas. O niilismo e o existencialismo são filosofias que, embora compartilhem alguns pontos de partida, tomam direções meio diferentes. E eles costumam ser confundidos entre si. Basicamente, o niilismo diz que a vida não tem sentido, nenhum valor é intrínseco ou absoluto, nada é real. É tipo os fãs de Rick and Morty achando que são espertos porque herder, nada importa. Já o existencialismo, que é a versão shed do niilismo, diz que a vida não tem sentido pré-determinado, mas o indivíduo pode criar seu próprio sentido. Crescer dentro de seitas É um ponto interessante, legal de pensar nesses existencialismos interessante. Eu já falei que eu detesto niilismo, acho um bagulho besta, e é realmente um bagulho pro adolescente Ed de 14 anos que quer ser, eu sou um niilista, né? Mas eu duvido que tenha. Eu duvido não, com certeza tem pessoas aí adultas aí que realmente vivem a vida sem achando que você não pode criar seu próprio sentido, que a vida tem que ser sem sentido, né? Vai entender. ocultos. Se refere ao fato de que muita gente cresceu com uma visão bem rígida do mundo por ter sido criado dentro de seitas. Seitas, diferente de religiões tradicionais, são basicamente golpes. Algum charlatão consegue convencer um grupo de gente ao seguir. Não, calma lá. São basicamente golpes criados dentro de seitas. Seitas, diferente de religiões tradicionais. Cara, mas aí você vai estar indo por um tópico estranho, o Steam. Eu não sei qual é a tua religião, cara. Claro, você vai dizer, porque independente do tempo, independente do lugar, também na própria religião tradicional vão ter golpes. E sempre pra religião tradicional, o que não é dela vai ser uma seita. Entende? Como muitos protestantes podem falar que a igreja católica é uma seita, ou muitos católicos podem dizer que os protestantes são uma seita. Porque seita é sempre você só querendo denegrir a religião de outras pessoas no final, né, cara? Porque, enfim, o fato é que você nunca pode cravar isso que o Steam falou. Porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que já teve uma igreja em algum momento, uma igreja católica, por exemplo, em algum momento, sei lá, na Irlanda ou em algum lugar no mundo, que o padre estava aplicando golpe nas pessoas que iam lá. Ou uma igreja evangélica que tava aplicando um golpe em algum lugar ali, em alguma esquina aí que tá tendo uma igreja evangélica, os caras estão aplicando um golpe. Então é óbvio que mesmo na igreja tradicional você tem golpes, entendeu? São basicamente golpes. E nem todas as seitas são golpes. Você pode seguir numa seita que na verdade é só uma vertente de uma religião diferente. Você vai dizer, por exemplo, que, sei lá, os Amish são uma seita? Não são uma seita, são uma outra vertente, né? Ou os gnósticos são uma seita? Consegue convencer um grupo de gente a o seguir e então usa os truques psicológicos mais sujos para criar uma obsessão na mente deles e assim ter poder e um exército de escravos, essencialmente. Os truques que os líderes de seita... Eu discordo completamente do que o Steam tá falando, cara. Ele tá tendo uma visão muito... É o mais próximo que existe de magia negra na vida real. É bonito, tecnicamente impressionante... Porque só pelo jeito que o Steam tá falando, eu tenho certeza que ele faz parte de alguma religião, cara. Porque... e provavelmente frequenta bastante essa religião, porque eu acho que se você tem uma visão maior do mundo, você vai perceber que, de fato, sempre pra sua religião, todas as outras vão ser seitas, entende? Difícil de fazer, mas é coisa maligna mesmo. Meus pontinhos do jogo estão 100%, por isso fez esse toque. Que, aliás, seu governo e mídia usam em você também. Ser convertido por uma seita reprograma completamente o cérebro da pessoa, então ser criado dentro de uma pode causar enormes crises existenciais. O caracol. Essa é uma ideia recente que surgiu na internet, que é a proposta. Você se torna imortal, e não pode ser machucado de nenhuma forma. Mas existe um caracol que surge em algum lugar aleatório do mundo. O caracol também é imortal, indestrutível e incontrolável. Ele anda na velocidade normal de um caracol até você. Ele sempre sabe onde você tá e sempre vai andando sem parar, na sua direção. Se ele encostar em você, você morre. A ideia é que você seria imortal, então não teria ansiedades ou medos, mas existe sempre o constante medo de não saber onde o caracol está. E sempre a pequena chance da morte acontecer. E se ele surgiu perto de você? E se ele já tá na sua casa? Onde ele tá agora? É uma ideia da hora. Nascer no corpo errado. Pô, mas é uma ideia bem idiota, na verdade, cara. Porque, tipo assim, se eu achasse... E se eu for... Ele não leva em consideração do fato de eu querer ir atrás... É porque eu não sei onde ele tá, né? Mas ele não leva em consideração do fato de eu, por exemplo, ter uma casa super limpa, que é super cuidada todos os dias e que eu, sei lá, vamos dizer que com infinidade de tempo sendo imortal, eu teria toda a chance de um dia me tornar milionário, por exemplo, porque eu poderia usar meu infinito tempo para criar infinitos vídeos de react e assim ganhar infinitos dinheiros, por exemplo. Porque eu teria tempo suficiente para fazer qualquer coisa e fazer as mais inúmeras tentativas para todos os tipos. Eu poderia até abrir um restaurante, eu poderia fazer qualquer coisa com o tempo, né? Então... Pensando dessa forma,
eu poderia ter uma casa 100% limpa, com empregados e coisas assim que limpassem todos os dias, e se um dia eu visse um caracol, eu trancava ele numa jaula e eu viveria infinito, e aquele caracol ia ficar lá sendo humilhado por mim ainda, ia pintar um desenho nele. O próprio corpo pode causar crises existenciais, porque querendo ou não, você está preso nele até a morte. Fisicamente, seu corpo é tudo que você vai ter na vida. Nada mais, nada menos. O que soa meio óbvio, mas quando você para pra pensar é algo meio horripilante. Se A lembrar pessoa da vai falar assim, ó, pô, mas você pode ter uma. É impossível ter uma casa totalmente limpa. Mais ou menos, né, cara? Pô, me desculpa aí, né, cara? Uma coisa é você ter ali um mosquito, sei lá, cara, uma coisa da tua casa. Agora, pô, você tem um caracol dentro da tua casa, tá de sacanagem, né, mano? Pô, fragilidade do você próprio corpo. tem um caracol dentro da tua casa é suja. E saber que você depende totalmente dele é bem desconfortável, mas mesmo com o corpo funcionando perfeitamente, a genética pode ser algo muito impiedoso. 3 ou 4 pessoas morreram enquanto eu leio isso. Isso se refere às estatísticas que dizem Eu não escutei que é o algo último. meio horrível na vida. Nada mais, nada menos. O que soa meio óbvio, fisicamente, pode causar onde ele tá a morte acontecer. Ah, tá. É uma ideia da hora. Nascer no corpo errado. O próprio corpo pode causar crises existenciais, porque querendo ou não, você está preso nele até a morte. Fisicamente, seu corpo é tudo que você vai ter na vida. Nada mais, nada menos. O que soa meio óbvio, mas quando você para pra pensar é algo meio horripilante. Se lembrar da fragilidade do próprio corpo e saber que você depende totalmente dele é bem desconfortável, mas mesmo com o corpo funcionando perfeitamente, a genética pode ser algo muito impiedoso. 3 ou 4 pessoas morreram enquanto Mas eu assim, né, gente, ele não leva em consideração do fato de eu querer me tornar um ciborgue no fim da vida, né, então eu poderia ter um outro corpo se eu quisesse, né, mas o fato é, gente, que eu acho que isso aí tem muito a ver com pessoas, por exemplo, que nascem em outro gênero ou algo assim, cara, mas a gente tá no século XXI, né, caras, então, assim, hoje em dia você pode querer ser o que quiser, né, nesse tipo de coisa, eu imagino, né, mas óbvio que você, em aparência, você nunca vai conseguir se desvincular muito do que você é, né, só que aí é uma questão mais de aceitação do que de crise existencial, né, cara? Você tem que se aceitar da forma que é, né, mano? leio isso. Isso se refere às estatísticas que dizem que aproximadamente 6.000 pessoas morrem no mundo por hora, e quase 2 por segundo. É muita gente. Paradoxos de viagem no tempo. Como nós não entendemos exatamente o que é o tempo, ao tentar visualizá-lo, nos deparamos com paradoxos. O mais famoso é o do avô, né, que pergunta o que aconteceria se você voltasse no tempo e matasse seu avô. Você nunca existiria? Só que o ponto do paradoxo do avô, cara, é o seguinte, né, cara? É porque ele é um paradoxo porque a gente tem. Tipo assim, é porque ele é um paradoxo que não faz sentido. Porque a viagem no tempo pro passado é impossível. Logo, é impossível que o paradoxo do avô seja feito. Então, por que as pessoas perdem tempo pensando, pô, o que aconteceria se você matasse seu avô na infância e você nunca nascesse, sendo que você voltou no tempo e fez isso? Não faz sentido você pensar isso, porque isso é impossível, entende? É tipo eu pensar assim, pô, o que aconteceria agora se eu voasse até a lua? Não aconteceria nada, por quê? Porque é impossível fazer isso. Então como você voltaria no tempo para matar ele? Isso mostra que faltam dimensões inteiras na nossa compreensão do tempo. Só sabemos que ele passa, e ao passar, coisas acontecem. Navio de Teseu. Esse é um conceito bem interessante. O nome se refere ao navio que Teseu, rei de Atenas, usou para ir até Creta matar o Minotauro na mitologia grega. Ele foi reparado e reconstruído ao longo dos anos várias vezes, com as partes originais sendo substituídas por novas. Até que todas as partes do navio eventualmente foram trocadas por novas, depois de tantas batalhas e danos. O que leva à pergunta: esse ainda é o lendário navio de Teseu, que viveu todas as aventuras? Porque se todas as partes já não são mais as mesmas, como esse navio pode ser considerado o mesmo que passou por tudo? Ele não é feito das mesmas peças, então o que faz o navio ser o navio de Teseu? O conceito pode ser estendido para qualquer outra coisa, até mesmo seu corpo e você. Você já não é feito... Eu sempre quando eu escutei essa teoria quando eu era mais novo, eu pensava o seguinte, né, cara? Mas como é que os caras fizeram esse navio aí do Teseu se tava com as peças tudo quebradas, né, cara? Eu tinha como... Tipo assim, eu acho, na verdade, que isso às vezes pode até ser uma resposta, de fato, pro paradoxo do Teseu, porque o paradoxo do Teseu, ele quer fazer uma semelhança com a nossa vida, que a partir toda a nossa vida, a gente muda todas as células do nosso corpo, então... A gente no fim da vida já não é literalmente quem a gente era quando nasceu. Só que o ponto é o seguinte, a gente sempre vai ter uma célula do nosso corpo, ao menos, que estava com a gente no último segundo atrás. Então a gente nunca deixa de ser, a gente é sempre uma continuidade, né, cara? É isso que é o barco do Teseu, ele é uma continuidade também. Da mesma forma que se a gente pegasse todas as células que faleceram no nosso corpo e juntasse e criasse um monstro, não seria algo funcional. Da mesma forma que você pegar todas as peças que foram trocadas do barco do Teseu e construísse um barco, não funcionaria. Por quê? Porque as peças já eram quebradas, entende?
entende? Das mesmas coisas que era quando nasceu. Então o que faz você ainda ser você e a sua consciência continuar presa aí? É continuidade. Suas células morrem e nascem, o cabelo também, unhas, tudo. Então, o navio de Teseu é um conceito simples, mas pode começar crises existenciais foda. Mas é só você pensar assim, cara, a vida é uma continuidade, a gente sempre tá continuando. Você nunca vai, pô, acordei de manhã, minhas células foram trocadas, cara, a não sei que você pegue, sei lá, uma máquina de teleporte, né, mas isso não existe, entendeu? Mas você nunca vai acontecer você acordar de manhã e falar, cara, todas as minhas peças do meu corpo foram trocadas, entendeu? Só que você vira um ciborgue também, mas... Enfim, você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, você nunca vai acordar, você sempre vai ser uma continuidade, mano. Se chegar até aqui, gente, deixa um like aí, se inscreva no canal, não custa nada. Meu Deus, já estamos assim, o vídeo já tá com 50 minutos, esse vídeo vai ficar uma monstruosidade. Eu peço desculpas pra vocês, mas eu realmente gosto de conversar nesse tipo de vídeo, então, enfim, bora continuar logo que acho que já tá meio longo, né? Humanos mataram 60% dos animais nos últimos 50 anos. Isso se refere a um estudo feito pela organização WWF, animais, que diz exatamente isso. Eles também dizem que a mudança é por causa da crescente produção de alimentos e pelo aumento da demanda por energia. Apenas 1/4 da área terrestre do mundo está livre do impacto da atividade humana, e essa proporção vai ser aproximadamente 1/10 até 2050. Antinatalismo. Eu entendo, mas eu acho que, tipo assim, eu entendo essa estatística, o que ela quer dizer, mas eu acho que eu discordo dela, porque... Não, porque tá falando de animais, né? Será que animais tá considerando insetos também, né? Porque, tipo assim, tá, eu não tô querendo passar pano, não é isso, eu não tô dizendo. Mas é óbvio que, por exemplo, da mesma forma que, sei lá, tiraram a vida de, sei lá, quantas milhares de animais, também nasceram, sei lá, quantos milhares de gado, né, nesses lugares, nessas pastagens que criaram. Então, tipo assim, entende? Não sei se esse número é tão correto, mas eu entendo o que ele quer dizer, que não é isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer espécies selvagens, né, óbvio. Essa é uma filosofia horrível tô sendo chato. e bem estúpida, pra falar a verdade, que tem ganhado prominência recentemente. Mas é... Eles defendem que é moralmente errado trazer seres vivos à existência, seja por causa de sofrimento, pelo qual eles podem passar, ou por razões ambientais. Só que se você visitar fóruns, grupos ou o subreddit do antinatalismo, você vai perceber que esse pessoal argumentando só parece um monte de criança emocional querendo atenção, e não gente defendendo uma ideia sã com lógica. Porque só o que você vê lá são ataques a casais que querem ter filhos e a ideia de reproduzir como um todo. Usando um linguajar bem espírito As pessoas de que corpo e odeiam os seres antivida. humanos. É porque, tipo assim, Felizmente, a pessoa que defende o antinatalismo, você nunca vai ver ela defendendo, então, que lá no meio da floresta, um cervo não pode ter os filhotes dela ali, né, cara? Não é? Porque o antinatalismo deveria valer pra tudo. Não deveria valer pra tudo? Por que vale só pro ser humano o antinatalismo? Entendo. ideias assim tendem a ser filtradas pela evolução por motivos óbvios, né? Envelhecer é basicamente ir lentamente morrendo a partir do momento que você nasce. Exatamente. Antinatalismo é seleção natural, né, cara? A pessoa que é antinatalista, ela simplesmente vai, né? Não vai passar essa mentalidade adiante, né? Meio autodescritiva essa referência, né? Mas essa é a crise existencial. O quê? Do momento que você nasce. Motivos óbvios, né? Envelhecer é basicamente ir lentamente morrendo a partir do momento que você nasce. Meio autodescritiva essa referência, né? Mas essa é a crise existencial. Uma forma meio negativa de enxergar a realidade objetiva. Sim, quanto mais você envelhece, mais próximo você está da morte. Mas isso não é necessariamente triste ou preocupante. É simplesmente um fato básico que faz a vida ser o que é. O que tem depois da morte. Mas não faz muito sentido também, porque você não é exatamente isso, né? Dizem que isso começa a acontecer depois de, tipo, 25, 26 anos, né? Porque até ali você não tá, você meio que tá ainda nascendo, né? Porque como você ainda tá construindo coisas no seu corpo, o seu corpo não está falecendo. Até, tipo, certa idade você ainda tá, principalmente quando você ainda na fase de crescimento, você ainda não tá falecendo, seu corpo não tá começando a falecer, ele tá ainda meio que nascendo, ele tá se construindo ainda, né, cara? Pensando de novo, querendo materializar o ser humano, é como se os blocos da vida não tivessem sido colocados, né? Pensar nisso por tempo suficiente pode causar crises existenciais, porque não importa qual seja a sua crença, o que quer que aconteça com a sua consciência depois da morte, é inimaginável. Literalmente, o cérebro não é equipado para especular o que acontece quando ele mesmo não está funcionando. Determinismo é a ideia de que todos os eventos são causados por fatores anteriores, sejam naturais ou sobrenaturais, e que por isso estão predeterminados, ou seja, destino. Tudo o que vai acontecer já foi decidido e o livre-arbítrio é irrelevante. E se você quiser deixar essa filosofia ainda mais picante, você pode considerar o determinismo genético, que diz que você é apenas a sua genética, é isso que vai ditar a sua vida.
Então, para saber o que vai acontecer com você, basta olhar a sua família e estatísticas. Claro, determinismo puro, dizer que tudo é definido, é provavelmente errado, mas dados existem porque tendências existem em qualquer coisa. Então ninguém é imune completamente a elas. Logo, deve ser possível prever coisas da sua vida, não tudo, mas alguma coisa ou outra, ao olhar elementos da sua genética, passado e criação. E pelo menos alguma coisa acabaria igual na previsão. Zumbi filosófico. Ah, cara, mas é aquilo, é besteira. Eu não acho que seja assim, cara. Eu acho que, tipo assim, tá. Vamos dizer que a vida é determinista, você tá destinado a algo. Você não sabe, então meio que você tem livre-arbítrio de toda forma. Por que você vai ficar pensando nisso? Tipo, mesmo que você tenha um destino, você não sabe que esse destino existe. Porque você, na mentalidade humana, eu tô livre. Se eu quiser aqui, ó, pegar isso daqui, ó, ou pegar meu mouse, eu que tô decidindo isso. Entende? Essa é uma Então, outra ideia. se era meu destino pegar esse mouse ou não, no final o que importa, né? É bem Se fui interessante. eu que decidi, né, no final. Que diz que talvez existam entre nós zumbis filosóficos. Pessoas aleatórias sem alma, essencialmente. Humanos sem consciência. Que não tem ninguém pilotando, sabe? Não tem ninguém lá dentro. Esses zumbis filosóficos são praticamente idênticos às pessoas normais, com gostos, raciocínios lógicos, opiniões, experiências e tudo, mas eles seriam simplesmente robôs de carne. O cérebro, o corpo e só, sem o elemento X que nos torna conscientes. E toda a dor e prazer que acontece a eles não é algo real sendo sentido por alguém. É só uma resposta biológica, sabe? Apesar da resposta do zumbi ser idêntica de uma resposta de uma pessoa normal. É uma ideia meio assustadora, mas com 8 bilhões de pessoas no mundo, deve ter algum zumbi filosófico por aí no meio. Já parou pra pensar nisso? As coisas acontecem quando ninguém as vê. Essa é uma extensão da pergunta. Se a árvore cai no meio da floresta e ninguém escuta, ela fez algum som? Porque o som é a resposta da nossa mente às vibrações geradas pelo impacto. Então, se ninguém ouviu as vibrações, será que seria certo dizer que a árvore fez som? Uma estrela explodindo nos confins distantes do universo seria algo foda e impressionante. Mas se nenhum ser vivo viu, ouviu ou sentiu, e ninguém nunca vai saber que isso aconteceu, será que aconteceu mesmo? Mas de novo, é a gente querendo dar explicações humanas pra coisas que já não são, tão além da capacidade humana, né, cara? É claro que aconteceu, a gente só não viu, ué. Não tá aí a resposta já, cara? É tipo assim, é o ser humano querendo se colocar como centro do universo, né, na minha visão. Aquecimento global não será parado a tempo. Isso é mais uma visão pessimista do Pois que é, tipo, realidade. ele queria pensar que tudo pra existir a gente tem que estar vendo. Como assim? Por quê? Por que o universo seguiria essa regra, sabe? Tá certo que Faz sentido. supostamente... Principalmente se você for ateu ou agnóstico, não faz o menor sentido essa visão, né? Se você for pensar do ponto de vista científico. Por que o universo que gostaria que a gente, o ser vivo, detectasse isso, sabe? Não importa. Estamos passando dos limites e o aquecimento global está acelerando, mas ainda não é hora de entrar em desespero e aceitar que ele não será parado a tempo. Tem gente matando e torturando Não, pera, não do que entendi. realidade. Tá certo que aquecimento global não será parado a tempo. Isso é mais uma visão pessimista do que realidade. Tá certo que supostamente estamos passando dos limites e o aquecimento global mas está acelerando, ele... mas ainda não é hora de entrar em desespero e aceitar que ele não será parado a tempo. Tem gente matando e É torturando aquilo, é assim, é claro que ele tá acontecendo, mas ele não... Até porque mesmo que com o aquecimento global destruísse a Terra e virasse tudo, pegasse fogo, ainda assim o ser humano daria um jeito de sobreviver, né, cara? Muitas pessoas acharem que também isso vai acabar com a Terra nesse sentido, né, cara? Sempre que o ser humano vai tentar se adaptar, mas é óbvio que a gente tem que trabalhar nos dias de hoje para evitar que essas coisas se acelerem, né? mais enquanto eu leio isso. Sim, em algum lugar do mundo, nesse exato momento, isso É deve porque o ser humano se adapta, mas e os outros seres da Terra, né? estar acontecendo. Absurdismo. Essa é a filosofia que diz que a vida, o mundo e tudo em geral é absurdo, ou seja, sem sentido ou propósito. É tipo o existencialismo, só que mais caótico. Ele diz que não adianta nem tentar buscar o seu próprio propósito na vida, porque é tudo tão caótico que no fim é sorte, então não vale a pena. Nossa, É mais ou menos isso. É melhor morrer antes... não preciso nem dizer que isso aqui é a parada mais besta que eu já vi na minha vida, né, cara? Porque, tipo assim, tudo é sorte. Como assim tudo é sorte, cara? Meu Deus. ou depois das pessoas que você ama. Cara. Essa é uma crise existencial também bem comum e autoexplicativa, e a pergunta, né, o que é melhor? Morrer antes e não passar pelas perdas, mas deixando as pessoas com essa perda? Ou o contrário? Não existe uma resposta certa pra isso, e no fim não é nem você quem escolhe quando vai morrer, então... Exatamente. Solipsismo. É o ponto, né, cara? O que importa é você falecer velho, é isso que importa. O resto se você conseguiu isso, já zerou a vida. É uma filosofia que defende que a única realidade que existe é o nosso próprio eu e as nossas experiências subjetivas. Ou Olha lá, é o seja, cérebro lá. que a realidade de fora, incluindo a de outros seres humanos e objetos, é apenas uma impressão da nossa mente. Tipo Matrix, é tudo uma simulação da sua mente. Também pode ter graus aqui, né? Você pode achar que está 100% sozinho e o mundo todo é um jogo single player,
com todas as pessoas sendo zumbis filosóficos, ou pode imaginar que nem tudo que vê é necessariamente a realidade objetiva. Humanos serão... Sabe o que é maneiro de tudo isso? Porque eu tenho certeza absoluta que eu existo, porque eu estou aqui vendo, eu estou vivendo, eu estou vivenciando. Então, se nenhum de vocês existem, se só eu existo, cara, ó, esse vídeo aqui não faz nem sentido eu ter assistido, porque eu não ligo pra isso, ó, vocês que sejam máquinas pra mim, então, cara, ó. Se só eu existo no mundo e eu vivo em algum lugar aí do universo e vocês são todos aí, apenas invenções da minha mente, cara, então esse vídeo, que eu falei, esse vídeo aqui, ó, porque se isso daqui era pra criar, entendeu? Se essa crise existencial era pra me pegar, não pegou. Me desculpa aí, ô cara que tá na Matrix, pode me desligar, então que... Não, quer dizer, pode desligar não, cara, eu quero viver aqui na minha... Tô de boa, não me desliga não, mano. Antes de outros planetas se tornarem viáveis. Essa referência também é mais um pensamento pessimista do que uma reflexão. Ué, não, quase que eu falo besteira, rapaziada, calma lá, cara. E com a nossa tecnologia não seja possível imaginar a colonização interplanetária, nada é impossível no futuro. O que você faria se vivesse durante o regime nazista? Isso é fácil, você seria nazista. Estatisticamente falando, é seguro falar calma lá, o que? Isso para todos assistindo ao vídeo, porque a maioria avassaladora seria. Até você que acha que é a exceção especial. Não, mas... A crise existencial aqui... Não, mas espera. Depende do... Não tô entendendo qual é a questão. A questão é se eu fosse alemão ou se eu fosse brasileiro. Não. Entende? Porque depende do contexto. Se eu fosse de um povo dominado, provavelmente eu seria, exterminado, né? Agora, se eu fosse alemão, aí já é outra história, entende? Depende do teu contexto. Aqui é perceber que você não é tão você, e sim as suas experiências e o seu ambiente. Não dá pra separar o ambiente do ser, até porque a evolução nos fez adaptar aos ambientes, tanto geneticamente quanto no seu dia a dia. É a metáfora do bicho da goiaba, né? Se ele nasceu dentro de uma goiaba, comeu só goiaba, e tudo que ele conhece é goiaba, como você separaria o bicho da goiaba? Então, como você nasceu mais ou menos hoje em dia, você acredita no neoliberalismo, moralidade cristã, mesmo que não seja cristão, e nas mensagens que Hollywood tem falado pelos últimos 20 anos. Se você tivesse nascido na Alemanha nazista, você seria nazista. Aí sim, tá. Esse é o ponto. Porque se você vivesse sob regime, eu que tô overthinking, né, cara? De fato, se você nascesse na Alemanha. Não, isso sim. Claro, mas também não é uma regra, porque mesmo na Alemanha tinha lá a Operação Valkyrie, coisa assim, que eram contra o regime. Então, não é porque você nasceu naquele regime que você necessariamente seguiria. Da mesma forma que tem pessoas que nascem hoje, com todas essas formas que ele falou aí, com moralidade cristã e tudo mais, que não seguem essa moralidade. E se tivesse então não é uma regra. Na Era do Bronze, seria um escravo ou um bárbaro brutal. É a vida. Não, aí você falou besteira completa, Steam. Que isso, cara? Não faz isso não, cara. A Idade do Bronze tinham intelectuais da época da Idade do Bronze, cara. Não era só isso não, cara. Aí você meteu uma Idade das Trevas da Idade Antiga, meu amigo. Porque tá você é você. Né, essa é a crise existencial que você vai ter se tentar entender de onde vem a sua personalidade, opiniões, lados bons, defeitos e tudo. Porque quanto mais você mapeia a origem dos seus comportamentos, mais você percebe que a consciência e o livre-arbítrio tem pouco a ver com quem você é, na maior parte das coisas. Escolher entre saber a data da sua morte ou a forma. Se você tivesse que escolher entre saber o exato dia da sua morte. Acho que prefiro a forma, né? Sinceramente. É melhor saber a forma, porque se você saber a forma, você vai viver a vida evitando aquilo, né? Agora, mesmo que seja inevitável, né, no final, sei lá, mas é melhor saber a forma do que o dia, né? Se é o dia, eu acho que o dia daria mais ansiedade do que saber a forma. O que vai causá-la, qual seria a sua escolha? Você tem que escolher tem que saber Porque se escolher o dia, você já sabe que tá seguro até lá, né? Não tem risco de morrer até a data chegar. Então pode viver tranquilamente, mais ou menos. Não tão tranquilamente também, porque sempre tem o risco de ficar tetraplégico ou coisa assim. Mas se você escolher saber o que vai te matar, você vai ter sempre ansiedade relacionada a essa coisa. Como você sairia de casa, por exemplo, se soubesse que a sua morte vai ser por atropelamento? É uma decisão difícil. Todos os humanos são realmente iguais, em referência a assassinos, pedrófilos... Não, mas entre uma e outra é melhor saber como do que a data, na minha visão, né? E etc. Essa referência que tava no primeiro iceberg é muito bonitinha, porque ela mostra a ingenuidade. Bem que também é aquilo, né? Porque se você souber que você vai falecer só em 2120, você vai viver a vida tranquila, né? De quem o fez, achando que a própria cultura é a forma suprema de ver o mundo e finalmente começando a se questionar. Em praticamente nenhuma cultura da história da humanidade, as pessoas eram vistas como iguais. Esse conceito de direitos protegidos pelo Estado e igualdade, como algo bom,
é uma ideia relativamente nova, popularizada pelo Revolução malvado homem Francesa, branco né? colonizador e o seu cristianismo. Se você viajasse para um período e local aleatórios da história e falasse que todos nós nascemos Na iguais Índia? e devemos ter direitos iguais, as chances de te acharem insano e rirem da sua cara Na Índia, né, cara? No Tibete, né, cara? No Tibete é um exemplo melhor ainda, né? Que as pessoas nasciam como. Se a pessoa nascesse como um servo, ela vivia a vida inteira como um servo. E ela achava bom viver como um servo, por quê? Porque na religião ali, naquele budismo. Acho que é budismo, né? Que as pessoas têm reencarnação. Se ela nasceu como uma serva, ela pensava. Isso antigamente, tô falando nos dias de hoje, né? Eu tô dizendo antigamente. Mas eu não duvido que até hoje em dia tenha esse tipo de pensamento. Se a pessoa nasceu como um servo, ela achava que ela estava sendo punida pela vida anterior. Então ela meio que achava bom ela estar fazendo no serviço de serviçal, porque ela estaria pagando pelos seus crimes da outra vida. E na próxima poderia viver como algo maior, entende? seriam bem altas. E depois, se você não for da casta dominante do lugar e período, você provavelmente seria esfolado vivo por ter falado sem permissão. Mas tudo bem, falando dentro do nosso framework moral, onde todos são iguais perante a lei e Deus e tal. A questão é se assassinos, pedrófilos, estupradores e gente dessa laia são iguais a você, eu e merecem tratamento igual. Bom, eu sei que isso pode ser controverso. Não, mas depende. Calma lá, cara. Depende do que você tá querendo dizer, cara. Não é porque você tá querendo dizer que tratamento igual, você quer dizer que as pessoas têm direitos iguais, mas elas também têm deveres iguais, né, cara? Então elas também, da mesma forma que elas têm direitos, claro, enfim, de saúde, educação e coisas assim, né, cara? Elas têm deveres, e se ela não cumprir esses deveres, ela vai receber punições, né, cara? E politicamente errado, mas eu tô do lado dos bárbaros selvagens que não foram iluminados pela nossa cultura moderna aqui. Eu não acho que somos todos iguais. Hammurabi? Não por causa de nascença, mas por causa de escolhas. Você diria que alguém que salva vidas, faz cirurgias em crianças com câncer, tem uma grande família que depende dele, doa sangue, dinheiro e etc, e quer melhorar a sociedade, é igual a um cracudo que matou alguém na facada pra roubar as coisas e comprar mais crack? Você acha que essas duas figuras são iguais? Jesus diria que sim, mas eu não sou Jesus. Mas, cara, é porque depende, ô Steam. Eu entendo o que você tá querendo dizer, cara. Mas eu acho que é mais o seguinte, cara. Eu acho que todos nascem iguais, mas que as pessoas são iguais. São iguais. Humanamente falando, elas são iguais. Só que no ponto de vista é o seguinte. Como eu falei, elas têm direitos, mas elas também têm os deveres. Então, se elas não cumprem, elas devem ser punidas, entende? Pro-mortalismo. Essa é a filosofia que é um passo Nós além estamos sobre um regime que classifica. do antinatalismo. Aqui, além de acreditarem que trazer novas vidas ao Você deu pensar nessa. mundo é moralmente errado, eles acreditam que viver em si é moralmente errado. Será que a pessoa perde a sua igualdade conforme vai, né? Conforme vai Trazer novas vidas ao mundo cometendo crimes, coisas assim, né? Deixa de ser igual, né? é moralmente errado, eles acreditam que viver em si é moralmente errado. E também que a existência não vale a pena, porque ela tem muito mais coisa ruim e difícil do que coisa boa. Antinatalismo é basicamente, nascer é pior do que nunca ter nascido. E o pró-mortalismo estende isso com, e a morte é melhor do que a vida. Mas essa filosofia só faz sentido de um ponto de vista hedônico. Sim, se você vive buscando prazer, a conta realmente não fecha. Mas como eu disse antes no iceberg... Cara, mas eu não entendo, cara, o que o... Eu acho que realmente o Steam, ele pensa assim, cara, eu não entendo isso, cara. Qual o problema de você querer viver sua vida querendo buscar momentos de prazer, cara? Qual que é o problema disso? Tá, você vai falar assim, que nada nunca vai te satisfazer, mas o problema é esse, é você querer se satisfazer disso. Você não precisa querer estar 100% satisfeito um dia, você pode simplesmente, a cada dia, querer tá de boa. Se você chegar no dia de noite e falar assim, pô, hoje foi um dia maneiro, é o suficiente. Isso é o true hedonismo, né, cara? Ao invés de buscar alegria, diversão e prazer, é melhor buscar ficar ok com a própria vida. Ah, mas acho que o hedonismo, ele é só prazer, né, cara? Tá, aí sim, eu tô querendo dizer felicidade, cara. Você tem que todos os dias... Só sei lá, isso. mano. Você só precisa estar ok, porque aí a felicidade e a desgraça podem ambas te banhar, como uma cachoeira. Porque, cara, eu quando penso prazer, não penso em só o que vocês estão pensando. Eu tô pensando em prazeres da vida mundanos, não isso só, meu Deus, cara. O basilisco de Roku. Já falamos um pouco bullshit sobre isso no daí, iceberg cara, da tá internet, brincadeira, e né, é cara? basicamente a ideia de que no futuro, as inteligências artificiais poderiam estar tão avançadas que uma delas poderia criar uma simulação eterna de tortura nas mentes de todos que não contribuíram É para o ela carinha do I Have No ser Mount, né? desenvolvida. Ou seja, agora que você sabe disso, se você não ajudar a desenvolver essa superinteligência, você, ou uma cópia perfeita da sua mente, vai ser condenado a um inferno artificial eterno. E agora, mesmo que essa IA nunca fosse existir, existem mais chances dela ser desenvolvida, porque mais gente vai resolver contribuir para sua existência com medo da punição. Tipo uma profecia que se cumpre automaticamente.
Uma Não, outra tese É relacionada só, ao na verdade, é só bullshit, né, cara? Completo bullshit. Porque, tá, cara, tipo assim, uma inteligência artificial na sua completa inteligência não vai conseguir pensar de que eu, como um canal de react, não tenho condições algumas de contribuir pra construção dela. Não faz sentido, né, cara? Por que que ela olharia assim e falaria, pô, vou punir esse cara que não ajudou na minha construção, cara? Tá de sacanagem, né, basilisco de cara? Roku é esse cenário. Imagina que existe uma super Desculpa, basilisco de Roku. Se você existir um dia, você é um retardado, então, cara. inteligência Brincadeira, artificial né? perfeita com QI infinito e te dissessem: olha, você vai conversar com essa IA por 1 hora. Ela está isolada dentro de uma máquina. Se ela entrar em contato com a internet, ela vai causar o apocalipse, dominar o mundo, destruir tudo, geral vai morrer, coisa ruim. Mas se você terminar a 1 hora de conversa sem conectar ela na internet, você ganha $1 milhão. Mas tem que passar a hora inteira conversando ativamente e ouvindo as respostas da IA. E a IA não pode mentir, omitir informações ou fazer ameaças diretas. Só pode usar argumentos lógicos corretos. Parece algo simples, não? É só não conectar ela na internet. Mas essa tese diz que você iria acabar conectando a IA Mas na quem internet. fez essa tese é um idiota, cara. Não faz Porque se o sentido isso, conhecimento dela cara. é praticamente infinito e o QI também, você tem uma máquina infinitamente mais inteligente do que você, que saberia exatamente o que falar para te convencer, sem mentir, a causar o fim do mundo. Em poucas frases, ela te entenderia de uma forma muito mais complexa do que somos capazes de imaginar e poderia assim te manipular perfeitamente. E essa tese é mais bizarra e impossível do que a tortura infinita. Não é, cara, lá. não é. A caverna Não é, cara. Isso aqui é só uma parada besta de internet, cara. Isso não faz o menor sentido, cara. Cara, me desculpa, cara. Cara, cara, não existe, não existe. Eu juro pra vocês, não existe o quê? O que uma máquina falasse pra mim que ela ia me convencer a ligar ela na internet, cara, eu sabendo que eu não devo. Não existe, cara. Simplesmente não existe, cara. de Caramba, meu Platão. Deus, cara. Eu vou ser sincero, isso só tá aqui tão baixo no iceberg por motivos de estética, porque o texto Eu não falo nos cabia. comentários, cara, pô, você tá se enganando, cara, mas não é, cara, não é se enganar, cara, você simplesmente ser lógica, como que você vai ligar uma máquina sabendo que você não deve ligar ela, cara, não importa, o que que ela vai falar, o quê? Lá em cima direito cara, nas pô, tá camadas. brincadeira, cara. Essa é uma das alegorias mais famosas e importantes. Nela, Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram presos em uma caverna. E nesse lugar não conseguem se mover por causa das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, eles ficam encarando o fundo. Atrás deles há uma parede pequena com uma fogueira acesa. Por ali passam homens transportando coisas, toda hora. Mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como tudo que existe no mundo. É só isso, a caverna e as sombras, porque é só o que eles conseguem ver. Até que um dia um dos prisioneiros conseguiu se libertar das correntes, com muita dificuldade. Ele busca a saída da caverna e a luz da fogueira e a de fora da caverna agridem seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Então não é agradável, é um choque. Mas depois que o choque passa, ele percebe muitas coisas que ele não tinha percebido antes. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna, lentamente entendendo sua beleza. Uma vez que ele entendeu completamente que o mundo é muito maior e mais bonito do que a caverna, ele decide enfrentar o caminho de volta para dentro com o objetivo de libertar os outros Só que os e outros não mostrar querem pra sair da eles a realidade, verdade. né? Mas os outros, acostumados com a escuridão, não acreditam no seu testemunho. E aquele que se libertou agora tem dificuldade em simplesmente comunicar tudo o que tinha visto. Ele tenta, mas no fim os prisioneiros se recusam a acreditar que há algo além da caverna, e se recusam a sair. Eles acham que o que escapou é louco e não querem mais falar com ele. E essa é uma forma bem útil de visualizar o conhecimento e como ele funciona. É uma metáfora bem famosa, todo mundo conhece a caverna de Platão. A crise existencial é você perceber que ainda está na caverna. Morte do ego. Isso Não, isso é muito. Esse paradoxo é incrível, né, cara? O Platão meteu a caneta pegando fogo aí nessa aí, porque, cara, realmente faz sentido. Isso você pode levar essa teoria pra várias coisas, campos da vida, né, cara? Seja de uma religião que você participa, que você vê que a realidade que eles contam não é verdadeira, ou de uma. Qualquer coisa aí, né, cara? Ou de um, sei lá, um grupo de filosofia, algo assim que você segue. Que você. Ou um grupo de amigos, coisa que você vê que você não faz parte daquele mundo, né, cara? Claro, ali naquele exemplo é algo muito agressivo, né? Mas pode ser muitas vezes só uma linha de pensamento. Pô, todos os meus amigos seguem tal padrão de vida e eu tô seguindo com eles. Será que esse é o padrão de vida é o melhor pra mim mesmo? Daí quando você abre a tua mente, olha como é a vida lá fora, você fala, olha assim, caramba, eu tô errado aqui, né, cara? Minha vida não é só essa. Daí você vai e tenta convencer essas pessoas a seguirem com você e elas não querem, tá ligado? É basicamente isso o paradoxo do Platão, né? Bora continuar, gente. Tive que cortar aqui, eu tive que ir no banheiro, não tava aguentando mais. se refere a uma experiência em que Sabe seu como é, senso de nesse si vídeo eu tô falando pra caramba, mano. Falta
Foram 35 minutos e eu gravei mais de 1h15. Mesmo sua identidade se Falei um dissolve pouquinho. ou se perde temporariamente. É diferente da despersonalização, né, que você brisa, porque não é uma viajada que você dá, é supostamente uma revelação. E você supostamente conseguir se separar do seu eu é foda, seja lá o que significa. Hipótese de Omphalos. Essa é a ideia de que a criação bíblica do mundo está correta e que todas as provas da idade do mundo, como anéis das árvores, rochas e fósseis, tudo que pode ser usado para provar que o mundo é mais São coisas do demônio pra te, velho do que a Bíblia pra diz, te negar. foram criados também por Deus, para que o homem pudesse descobrir e acreditar num mundo científico e antigo, criando assim um mundo funcional e não um mundo que pede tudo a Deus. Então a teoria diz que Deus criou tudo, mas ele também criou as provas científicas para que o homem não acreditasse em Deus. É mais ou menos isso. Teoria da Ok, legal. Eu tava pensando mais, eu já vi uma teoria de pessoas que são mais religiosas e pesadas que diz que tudo que é essas coisas de, essas coisas que provam que o mundo é muito antigo seriam coisas que o demônio coloca para desvirtuar a pessoa, sabe? última quinta-feira. Da fé. É a ideia de que o universo e tudo que ele contém começou, na verdade, quinta-feira passada. É parecido com a última referência do iceberg aqui. Ele diz que todas as suas memórias e provas da idade do universo foram criadas junto. A ideia não necessariamente se refere à última quinta-feira, mas a noção de que não tem como provar de que esse não é o caso, porque a sua consciência teria sido criada quinta-feira também, já com as memórias implantadas. O mundo já teria nascido velho recentemente, sabe? Doideira. Tentativas de Mas aí parece muito mais uma brincadeira, tipo assim, pô, e se a gente só somente fosse criada ontem e tudo que você viveu até agora eram memórias que acabaram de ser implantadas em você, cara, só que, pô, sei lá, né, cara, pra mim eu vivi, então, sabe, é muito mais uma brincadeira do que uma realidade, destruição. né, e se for a realidade, no final, o que importa, né. refere ao fato de que não é tão incomum pessoas intencionalmente se autodestruírem, terminando a própria vida, mesmo a vida sendo tudo que existe para ela. É um conceito que todo mundo já conhece, então já está mais ou menos acostumado com a ideia, mas quando você para pensar, é algo meio pesado. Experiências de quase morte. Se refere às crises existenciais que podem ocorrer quando você passa por um triz da morte, pelos mesmos motivos da última referência. Teoria do multiverso e da simulação. São duas teses que tentam explicar o universo de uma forma meio diferenciada. A cultura pop já apresentou esses conceitos para geral, né? Então não precisa explicar muito, mas a ideia do multiverso é uma interpretação da mecânica quântica, e diz que de uma forma simplificada e burra, mas é a forma como eu entendo, o universo é feito de partículas quânticas, ou seja, são positivas e negativas ao mesmo tempo. Então existe um universo onde a partícula é positiva e outro onde ela é a antimatéria, né. é negativa, e isso se aplica para todo átomo da existência, criando uma quantidade de universos onde tudo é diferente a partir Só que não necessariamente isso daí, cara, pelo que eu entendo, não é necessariamente quer dizer que a antimatéria gera, por exemplo, pessoas e coisas assim, não, só quer dizer que existem quantidades atômicas de átomos, né, etc, de igualmente, só que de antimatéria, né, então, entendem? Tipo assim, tá, eu tenho os átomos que formam o meu corpo, existem também a mesma quantidade de átomos que formam o meu corpo, existem na antimatéria, né, só que não quer dizer que esses átomos da antimatéria estão formando um corpo, só quer dizer que eles existem, né. de um nível subatômico. Se tiver algo errado, corrige aí, mas eu acho que é isso. Mas eu também não entendo. A teoria da simulação é Matrix, né? Vivemos em uma simulação feita por computador e nada é real. Imortalidade quântica. É a teoria bem massa que diz que, ao morrermos, nossa consciência simplesmente vai para o nosso eu de um outro universo onde não morremos naquele momento. E isso vai se repetindo eternamente, nos tornando imortais. A ideia diz que desde que você nasceu, você já pode ter morrido algumas vezes, mas toda vez que isso acontece, a sua consciência passa para o próximo universo. Os únicos problemas dessa teoria, mas acho quando eu falecer, quando eu for velho, então, né, daí eu vou... seria que quando você já tá tão velho que não consegue se exatamente. mexer, pra onde a sua consciência vai, né? Talvez pra uma versão sua mais jovem, você Mais jovem, só que daí você perderia a mente, né, que nessa teoria você não perde meio que a consciência, né. fica infinitamente voltando atrás no tempo, sei lá, porque ninguém vive pra sempre mesmo. E também a noção de que se você tem uma única consciência no multiverso inteiro, então provavelmente todos que você conhece são zumbis filosóficos, gente que não tem ninguém dentro, sabe? Gente sem consciência. Bizarro. Bizarro. Olha lá o cérebro de Boltzmann, eu sabia que ele tava aí, Hipótese da Floresta Negra. Essa é outra teoria que tenta explicar porque nunca tivemos contato com vida alienígena e não sabemos de nenhuma civilização intergaláctica. A teoria usa como metáfora uma floresta escura de noite com uma névoa densa. Não dá pra ver nada à frente, e daí você imagina que nessa floresta só existem predadores, todos com medo, tensos e avançando cegamente,
Toda vez que um predador se depara com outro, eles vão brigar até só sobrar um, e o sobrevivente vai continuar andando sem rumo e sem visão pela floresta. A teoria diz que não é que não existem outras civilizações no espaço, é só que toda vez que duas civilizações entram em contato, uma morre e é apagada. Uma explicação Por isso as civilizações não entram em contato umas com as outras, com né? mais terror cósmico pro paradoxo de Fermi, né? Cérebro de Eu entendo, mas sempre que quem fala dessa teoria da floresta negra sempre mete aquele lá assim, e nós estamos fazendo barulhos. Só que, tipo assim, cara, pô, se nós estamos fazendo barulhos, esses aliens são bem lentos, né, cara? Porque cadê eles? Cadê esses aliens aí, né, cara? Essa é a ideia de que o universo Brincadeira, está num cara. estado altamente improvável de desequilíbrio, porque somente quando estados aleatórios assim ocorrem é que os cérebros podem existir para estarem conscientes do universo. A teoria aponta para o fato de que é muito mais provável existir um cérebro consciente, flutuante, sem corpo, do que a vida e a consciência conectadas. Ah, meu Deus, cara, como é que pode, então, cara? O universo Ô, inteiro, no momento, está em uma grande anomalia, uma espécie de bug. Ver um deus... De mas novo, não ter cara, troca. de novo. Essa teoria é outra, cara, que ela não faz sentido, cara. Porque, tipo assim, novamente, cara, se essa teoria é real, quer dizer que todos vocês não existem, porque eu existo. Eu tenho certeza absoluta que eu existo, eu tô aqui, então eu sou o cérebro. Vocês estão assistindo o cérebro de Boltzmann na frente de vocês, então, cara. Porque só pode, se eu existo, só pode. Não tem como, eu sou ele. Eu sou o cérebro de Boltzmann. Eu sou o cérebro de Boltzmann. Eu vou criar um vídeo chamado assim, eu sou o cérebro de Boltzmann. Porque se eu existo, eu sou ele, cara. Então, não importa isso daqui. Se isso daqui não me interfere. Provas. Ao longo da história, muitas pessoas dizem ter visto algum deus. Mas quais dessas pessoas... E o melhor de tudo isso é que eu não preciso provar pra vocês. Ninguém precisa falar aí nos comentários. Não, mas você não saberia e não sei o que. Não, eu sei se esse cérebro de Boltzmann existe, sou eu. teria mesmo visto um deus e não tem como provar. Se você tivesse sido visitado por um deus e se tornasse uma espécie de profeta ou messia, ninguém ia acreditar. Então, dá pra pensar nisso. Não necessariamente. Poderiam pessoas acreditarem em você, né? Nada importa de verdade. Basicamente, niilismo. Tecnicamente, nada tem um As valor. pessoas acreditaram nos profetas nos profetas do Antigo Testamento ou nos evangelistas, né? Valor de verdade para o universo, mas nós criamos o valor das coisas. Se você não criar esse valor, ele não existe. Nada existe de verdade, tá tudo na sua cabeça. Basicamente é o solipsismo, só que levado ao extremo, né? E se for verdade isso? E se for verdade, você não existe, Steam, porque eu existo, cara. Me desculpe aí, mas você não passa de vocês e todo mundo tá assistindo, então não são nada, né, cara? Me desculpe aí, não quero zombar de vocês, meus amigos, mas é isso, cara, no final, porque eu sei que eu existo, então, né? Céu e inferno não existem, é apenas um vazio. Sempre as teorias, cara, o que eu quero dizer com isso é que sempre que você olhar essas teorias, e se você tem certeza que você existe, essa teoria não vai nunca te pegar, porque se você existe e isso daí não importa pra você... Infinito. Essa é a crise existencial causada ao tentar entender o vazio infinito. Não tem como, é literalmente inimaginável. Você pode ser Deus sem saber. É uma outra forma de solipsismo. Talvez você não seja apenas a única pessoa consciente no universo, mas talvez a consciência em si venha do fato de que você é uma encarnação de Deus e não sabe disso. Porque não teria como saber, né? Você nasceu como um humano e cresceu assim. Não existiria como provar o contrário. E por fim, ignorância é felicidade. Não é por coincidência que os nossos momentos mais felizes costumam ser na infância. Qualquer coisa perde a mágica quando você entende como ela funciona e por que ela funciona. Quanto mais se entende do mundo, mais cínico você fica. E se você vai atrás de reflexões e conhecimentos mais incomuns, esse efeito é aumentado ainda mais. Sei lá, cara, eu não sei, mano, sinceramente. Eu acho que você, conforme você vai pesquisando sobre o mundo, você tem que ter a mente forte também, cara. Sei lá, tipo assim, que nem eu sou um cara que ainda acredita em Deus. Só que eu já estudei tanto sobre a evolução, já vi tantas coisas, cara. E isso nunca abalou minha fé, sabe? Então, eu acho que a questão não é essa, cara. A questão é você ter a mente forte pras paradas, sabe? Se você tem a mente forte, sabe lidar bem com essas coisas, no final... Com isso iremos concluir o iceberg. Se você tem a mente forte e sabe lidar com essas coisas, todo esse iceberg aqui nunca vai te gerar crises existenciais. Você vai simplesmente ouvir essas coisas, vai pensar com filosofias e vai levar um pouquinho de cada pra sua vida. E é isso, cara. Você vai ficar de boa. Mas antes, tem algo importante a dizer. Nós Vou desligar esse vídeo agora, vou almoçar uma lasanha e vou ficar de boa, mano. acabamos de passar por um enorme compilado de motivos para se tornar Hedonismo. niilista, frio e talvez distante. Mas a verdade é que no fim das contas, a verdade é a sua percepção da realidade. O que você acredita é a realidade objetiva, mesmo que você esteja objetivamente errado. Afinal, se não acreditássemos em coisas que não existem, nunca teríamos inventado nada. Obrigado por ter assistido até aqui, por favor se inscreva no vídeo, e o canal tem um servidor no Discord. Verdade, né? Na Ele é verdade, animado, isso faz bastante total papo sentido. doente, é pura diversão. Se quiser falar com mais gente que gosta desse tipo de conteúdo,
Ok, muito bom o vídeo, hein? Caramba, gente, olha, fazia tempo que eu não falava tanto. Eu literalmente dobrei o tamanho do vídeo ainda. Tá com 1h26 a gravação. Eu peço desculpas ou não, né? Se você gosta aí de ouvir eu falando por bastante tempo, é um prato cheio aí, né? Enfim, espero de coração que vocês tenham gostado. Deixe as opiniões nos comentários. E lembrando que eu adorei o vídeo do Steam aí. Eu tive discordâncias com ele durante o vídeo, mas eu acho que o legal desse tipo de vídeo é exatamente isso: a gente discordar, falar sobre as nossas ideias e discutir sobre o que a gente acredita ou não, né? Então, deixe nos comentários. Quero que você discuta comigo também. Deixe as suas opiniões nos comentários aí de cada uma das coisas que eu falei, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.